Oi jovens, tudo bom? Que bom estar aqui mais uma vez para compartilhar um pouquinho com vocês do que Deus tem para nós. Eu estou muito feliz de poder fazer mais um vídeo e contar com a participação de vocês. E eu creio que esses vídeos têm sido abençoadores, não só para vocês, mas para mim também tem sido muito bom porque eu tenho aprendido bastante coisa. Eu queria dizer que parabéns, Amanda, e eu estou muito feliz de ver o teu testemunho. Aquele vídeo que você gravou e falando que Deus te curou das crises de ansiedade. É muito bom ver porque Deus realmente é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que ama, é um Deus que nos dá vitória. Então que Deus continue abençoando a tua vida e que os resultados daquilo que você tem vivido com Ele sejam soantes na tua vida. Que bom ver um testemunho, ver de algo que Deus está fazendo. Eu queria convidar você e desafiar você, jovem, se você também tem um testemunho de algo que Deus fez na tua vida, eu queria te desafiar a gravar um vídeo contando esse testemunho, um vídeo de 1 minuto, contando o testemunho do que Deus tem feito na tua vida, para a gente poder compartilhar isso com a igreja, porque é bênção ouvir o que Deus tem feito. Ajuda, fortalece a fé daqueles que ouvem. E nesse período que a gente está, nesse tempo aí, sem poder se encontrar, poder ver um vídeo de algo que Deus tem feito na vida de pessoas próximas a gente é muito útil, é muito agradável, é muito fortalecedor. Então, jovem, se você tem um testemunho para dar, eu queria te convidar, te encorajar a gravar um vídeo de 1 minuto, me manda esse vídeo que a gente coloca para a igreja toda, para que a gente se alegre junto com você, com o que Deus tem feito na tua vida. E falando sobre isso, pensando no que Deus fez na vida da Amanda, que libertou a vida dela sobre as crises de ansiedade, hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho sobre liberdade, justamente sobre a liberdade que Deus dá para nós. Porque Deus é um Deus libertador, Deus é um Deus que nos livra das prisões. E é tão bom, tão gostoso receber algo de Deus e ver que Ele pode fazer algo extraordinário nas nossas vidas. Liberdade talvez seja a coisa mais preciosa que a gente possa ter. E nesse momento que a gente vive de um certo aprisionamento dentro de casa, de ser tolhido de algumas coisas, ter que se privar de algumas coisas, saber que no Senhor nós temos liberdade é um alento muito grande. A palavra de Deus diz para nós em Gálatas 5, versículo 1, ela diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha como Deus é lindo. Ele traz para nós uma palavra de liberdade. Ele diz assim: eu libertei, permaneçam na liberdade. E não se permitam voltar ao jugo da escravidão. Não se mantenham firmes e não se deixem submeter novamente a esse tempo de escravidão. O Senhor é um Deus que nos dá liberdade. Ele nos permite ter uma vida diferente. Ele nos liberta de uma vida de prisão. E que prisão é essa? A prisão do pecado. Deus nos livra de uma vida de prisioneiros do pecado. E o pecado, ele está sempre seduzindo a gente. Em todo tempo, ele está tentando seduzir a gente. A gente vive a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, e em todo momento o pecado está ali, pertinho da gente, tentando nos convencer a fazer algo errado. A gente vive uma vida tentando fugir desses pecados, e a gente tenta escapar de tudo isso, mas tem determinados momentos que a gente tem vontade de pecar. Por que a gente tem essa vontade? Porque quando a gente peca, o pecado nos gera momentaneamente um prazer carnal. Ele nos gera uma certa satisfação. E por isso às vezes a gente tem vontade. Por isso que o pecado sempre é sedutor. Sempre ele aparece de uma forma que nos dá vontade de cometer aquele ato. Então a gente vive sempre preso nessa rotina de tentar fugir desse pecado. E Deus, ele nos diz que ele nos dá uma vida de liberdade, que ele pode nos libertar disso. O pecado, ele às vezes parece como uma química, que nem um remédio, que a hora que a gente toma, ele traz uma consequência, que nem uma droga, que na hora que usa, ela traz uma sensação. O pecado, ele é parecido com isso.
Na hora que a gente comete, ele dá uma sensação instantânea, às vezes de prazer, mas logo em seguida o espírito incomoda de tal forma que a gente se sente mal com aquilo. Né? A gente percebe que fez algo errado e aquela sensação que no início parecia prazerosa, ela se torna vazia, ela se torna sem sentido. Mas isso só acontece porque nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. E quando a gente tem um parceiro, uma pessoa que anda junto com a gente, aquele companheiro, sabe, que eu costumo falar para vocês, eu costumo chamar de vínculo sagrado, aquilo que a Bíblia coloca como cordão de 3 dobras. Então, quando a gente tem essa parceria com alguém, fica muito mais difícil a gente pecar. Por quê? Porque se a gente tem alguém que anda com a gente e a gente está sempre prestando contas a essa pessoa, conversando, compartilhando o que acontece para que esse alguém ore junto com a gente, na hora que a gente vai prestar contas e confessar um pecado que a gente cometeu para que ore sobre isso, a gente se constrange, porque é muito ruim contar um pecado para alguém, é muito desagradável, a gente percebe o tamanho da besteira que a gente fez. Então quando a gente tem alguém com quem a gente presta contas, a gente sabe que tem aquele alguém que vai perguntar: e aí, como é que foi essa semana? Aquela área difícil da tua vida, aquele pecado, como é que tá? Você conseguiu vencer? A gente se constrange na hora que o pecado tenta nos seduzir, porque a gente às vezes lembra disso e fala: puxa vida, eu vou ter que compartilhar e isso vai ser doído, isso vai ser vergonhoso. Então nos ajuda a manter firmes. Então um parceiro é uma coisa muito importante. Ter uma parceria de andar junto com alguém é muito legal. Porque eu aprendi uma coisa muito interessante. Eu ouvi uma vez uma frase que me marcou muito. Eu já devo ter compartilhado com vocês uma frase que diz assim, que pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. A própria palavra de Deus nos diz isso, que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E que é importante existir um cordão de 3 dobras, porque melhor são 2 do que 1, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. É disso que a Bíblia fala, que a gente tem que ter uma parceria. Então essa parceria ela é muito importante. Então, jovem, tenha esse parceiro. Eu já falei várias vezes sobre isso. E se você ainda não tem, é importante que você busque em Deus quem pode ser essa pessoa. Porque isso pode te auxiliar muito. Não necessariamente isso vai ser um cônjuge, um namorado, um pai, mãe. Não, às vezes é um amigo. Alguém que você conhece da igreja ou de uma outra igreja, mas um cristão que vai te ajudar. É aquela pessoa que vai te ouvir sem te julgar e vai te ajudar em oração. Não necessariamente com conselhos, mas vai orar junto com você por esse sentimento, por essa dificuldade que talvez você tenha. Então isso é importante. E eu queria pensar que nesse tempo de isolamento que a gente tem vivido, esse isolamento ele é físico, mas ele não precisa ser incomunicável. A gente tem a internet hoje, por exemplo, que nos ajuda muito. Então, procure essa parceria e esse compartilhar através de um telefonema, de uma mensagem de WhatsApp, de um e-mail, do que for. Mas mantenha contato com as pessoas, mantenha contato com os seus familiares, com os seus amigos, com os seus colegas. E de uma maneira especial, mantenha contato com essa tua parceria de oração. Ore juntos. Isso é importante, isso faz falta. Eu tenho meu parceiro de oração e eu tenho sentido muita falta nesse tempo de estar junto, de poder orar junto com essa pessoa. Inclusive essa semana troquei mensagens falando que saudade que eu tenho dos cafés que a gente tomava. A gente não pode estar junto hoje para tomar um café, mas a gente pode fazer uma ligação e orar junto por telefone, e como isso é importante. Eu tenho com meu parceiro trocado algumas mensagens durante os dias, mensagens do nosso cotidiano mesmo. E isso tem sido tão bênção na vida da gente, porque a gente está podendo ter contato um com o outro, compartilhar de coisas um com o outro e orar um pelo outro. Isso é bênção. Então, nesse tempo que a gente está separado, a gente não precisa estar sem contato. A gente pode se comunicar. E a gente também aprende que uma brasa fora do braseiro, ela se apaga muito fácil. Então, um cristão, quando ele está longe da sua igreja, da sua comunidade de fé, é muito mais fácil ele se esfriar nessa fé. E ele largar, abandonar o relacionamento que tem com Deus, esfriar esse relacionamento, perder esse contato e essa comunhão com Deus. Então, você,
você pode sim entrar em contato com alguém que pode te ajudar a ser forte e também ajudar outro alguém a se manter firme no relacionamento de intimidade com Deus. Nesse período é muito comum as pessoas se afastarem, mas a gente precisa pensar que a gente tem que estar junto. A gente precisa se ajudar, a gente precisa se fortalecer, porque Deus é a nossa esperança, Deus é o nosso alvo, Deus é o nosso caminho. E às vezes a gente precisa de gente perto da gente para nos ajudar com isso. Então seja-se alguém que vai ajudar alguém. E se você precisa de ajuda, peça alguém. Não fique sozinho, procure ajuda. Né? No próprio livro de Gálatas, no capítulo 5, lá no versículo 9, ele diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Né? Então eu fico pensando, estava lembrando de quando a Tammy faz pão, e ela coloca uma colherinha pequenininha de fermento numa bacia enorme de massa para fazer pão. E eu vejo como aquela colher pequenininha faz um resultado assim enorme naquela bacia, porque cresce a massa assustadoramente. O pecado é igual. Às vezes um pecado pequeno, muito pequenininho aos nossos olhos, pode causar um estrago tão grande na nossa vida. Por isso a gente tem que se afastar desses pequenos erros, desses pequenos delitos, para que as coisas não estraguem na nossa vida. Então assim, Deus está dizendo, você pode ser livre, eu te libertei, não volte para a escravidão do pecado. Nesse tempo que a gente está sozinho, longe um do outro, procure alguém, compartilhe um pouco da tua vida com alguém, peça oração para alguém, ore por alguém, ore com alguém em uma ligação, para que a gente se fortaleça, para que a gente continue junto e para que Deus tenha liberdade para continuar movendo no nosso meio. Você não está sozinho. Você tem pessoas que querem e podem orar junto com você, e você também pode orar com alguém. Então seja força na vida de alguém e nunca esteja só. Se precisar, pede ajuda. Estejamos sempre atentos na nossa caminhada, porque assim como um pequeno pecado pode causar um estrago monstruoso na nossa vida, uma pequena oração com alguém pode causar uma vitória gigantesca na vida de alguém. Seja esse caminho, essa ferramenta de bênção. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Mantenham-se firmes em oração e sempre estamos juntos. Deus te abençoe.